E boa tarde, Vanessa. Oi, Babi, boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. A gente estava conversando, né, sobre a pauta de hoje. Aí, quando ela veio com esse tema, eu falei, nossa senhora, preparar o lencinho, porque mexe muito com a gente. Eu estava relendo recentemente a Brené Brown, que é famosa pesquisadora sobre esse comportamento. E aí lembrei daquela frase, né, que quando, assim, para você se proteger, você cria um escudo, na verdade, te impede as pessoas verem como você realmente é, por esse medo, desse julgamento. E aí eu falei, gente, que tema maravilhoso para a gente trazer à tona, porque mexe com muitas pessoas, né? Então, vamos explicar o que é esse medo do julgamento. Vamos lá, Babi. O medo do julgamento, na verdade, é assim, sabe quando você pensa assim, ai, se as pessoas me conhecessem de verdade, elas não iam gostar tanto assim de mim? Né? Se elas me conhecessem de verdade, elas iam saber que, na verdade, eu não sou essa pessoa que eles imaginam que eu seja. Né? Olha, Então, e aí a gente acaba ficando com vergonha, a gente tem medo desse julgamento das pessoas, e a gente fica com vergonha. O que que é a vergonha? Né? A vergonha é quando a gente não tem coragem de mostrar uma parte nossa, ou uma parte ou todo. Gente, se for todo, tá muito, muito sério, muito comprometido. aham. Mas a vergonha é isso, é essa falta de coragem de mostrar as nossas partes, as nossas inteirezas, né? Isso que a Brené Brown fala da nossa vulnerabilidade, da gente estar vulnerável nas nossas relações. Então, se a gente não se permite ser inteiro, a gente precisa olhar por que que a gente não se permite, né? Por que que eu não tenho como estar inteiro nessa relação? O que que me impede? Por que que eu não estou conseguindo? E aí a gente precisa olhar assim, tá, então é um medo do julgamento, de eu ser julgado. Se eu for julgado, eu não sou aceito, eu não sou parte, eu não tenho pertencimento, né? A gente já falou de pertencimento aqui outras vezes. E assim, da onde vem isso? Qual que é a raiz disso? Né, a gente tem inúmeras possibilidades de onde vem esse medo de julgamento. Pode ser desde um comentário, às vezes um julgamento que os nossos pais fizeram, né, de algo que a gente fez, de algo que a gente comentou, algum comportamento nosso. Ele pode vir de experiências passadas, então, às vezes, do relacionamento com colegas, às vezes de bullying, experiências de bullying na escola, né, antigamente. Mas, de qualquer forma, elas vêm de alguma situação onde algo que a gente vivenciou, que a gente falou, que a gente expôs para o outro dentro dessa vulnerabilidade, não foi aceito, como a gente esperava e gostaria que tivesse sido aceito. Né? Então, isso gera ali um medo. Ai, mas então eu não vou me expor de novo. Eu não vou novamente me vestir dessa forma. Eu não vou novamente expressar o que eu penso de verdade. Eu não vou de novo dizer como que eu gostaria que as coisas fossem, né, nessa relação. Então eu fico com esse receio e aí eu deixo de me colocar. E aí diante disso, eu vou criando máscaras. Né, Babi? Igual você falou agora da Brené Brown, que ela fala também. Então é isso, a gente vai criando máscaras. Então, assim, eu preciso ser a boazinha para eu ser aceita. A gente já falou aqui da síndrome da boazinha antes, né? Aham. Eu tenho que ser a boazinha para ser aceita. Eu tenho que ser o inteligentão para ser aceito. Eu tenho que ser o homem forte que dá conta de tudo para ser aceito. Ou para dar conta, eu não posso ser sensível. Eu tenho que ser uma pessoa mais racional, mais pé no chão, então eu não vou me envolver tanto, sabe? E aí a gente deixa de estar inteiro, né? Sempre buscando agradar, porque agradar me faz pertencer, né? E aí a gente vai caindo nessas máscaras, nessas armadilhas, sabe? Evitando sempre esses julgamentos. E vai Não- sendo incompleto. Isso. E eu sempre achei, e eu ia começar até a conversa falando como isso é muito forte em nós, mulheres, assim. Porque é isso, tem que ser boazinha, tem que ser, tem que ser perfeitinha, mas não parecer que deu muito trabalho ser perfeita, tem que ser tão boa que a perfeição vem naturalmente. Mas como isso está presente em homens também, assim, e como eu passei a ter mais empatia por isso. E a Brené, no livro, fala alguns casos, né? O menino que adorava desenhar, e um dia o tio viu o desenho dele na geladeira e falou com o pai: essa coisa vai estar criando artista maricas aqui. E aí o menino que sempre gostava de desenhar parou de desenhar e começou a ficar cada vez mais tímido. Ou então, como isso reflete em raiva.
como um menino estava com medo de não ser aceito, o técnico falou a mesma coisa, você tem que ser forte, tá com medo, deixa de ser, também outra com marido, deixa de ser não sei o quê. E aí ele ficou com vergonha, e a vergonha virou raiva. Ele começou a, toda vez que estava nesse espaço de vergonha, de medo, de vulnerabilidade, de não ser aceito, de não pertencer, ele agia com raiva. Eu falei, gente, não é só mulher, assim, todos nós, o ser humano tem esse medo e fica incompleto por conta de momentos como esse, né? É universal. Babi, é universal. Assim, muitas dessas questões, né, desse medo excessivo do julgamento, muitas dessas raízes estão ali na infância, né? Então, a gente precisa olhar com cuidado para essa infância, para a origem desse comportamento, né? Aquela vozinha que fica repetindo ali no nosso ouvido. Então, a gente precisa entender a raiz desse comportamento, desse medo, desse julgamento, né? Que vozinha é essa que sopra aqui no meu ouvido, né? Que vozinha que passa pela minha cabeça quando eu penso em fazer uma coisa nova, por exemplo. O medo do julgamento pode te impedir de viver uma coisa nova. Imagina uma oportunidade de emprego nova, né? Você está num trabalho e você tem uma possibilidade de fazer uma palestra, por exemplo. Ah, não, mas eu não vou porque eu acho que fulano é melhor do que eu. Nossa, já vivi muito isso quando me chamaram para dar uma palestra, eu não, quem sou eu? Mas tem gente mais qualificada. E não fui. O que vão falar? O que vão falar? Quem sou eu? Olha só, e você, aposto que você tinha tanto para compartilhar e para acrescentar, né? Porque aí você trouxe um ponto legal, porque a gente se compara com o outro. A comparação com o outro coloca a gente nesse lugar, então a gente mesmo já está se julgando, aí começa a julgar o outro, e aí se a gente não se aceita, né? A gente não é o outro que vai aceitar a gente. A autoaceitação vem em primeiro lugar. E como é que isso vai afetando as relações como um todo? Ah, Babi, permeia tudo, porque imagina, se eu entro numa relação com uma máscara de que eu não posso ser quem eu sou na minha totalidade, e aí, quando a gente fala em relação, a gente está falando de todas as relações, está falando de relação de trabalho, a gente está falando de uma relação afetiva, né? Se eu não posso, as amizades, se eu acho que eu não posso ser quem eu sou de verdade, então eu entro nessa relação fingindo ser alguém que eu acho ou que o outro quer que eu seja. Então, eu passo a me relacionar com uma máscara. E eu fico na minha superficialidade. Eu não estou inteiro, e nem o outro está inteiro comigo. E sabe aquela pessoa que fica sempre tentando se encaixar e que gera um desconforto, que fala, nossa, aquela pessoa, né, é chata, não, aquela pessoa é estranha. Gera um estranhamento, né? Gera um distanciamento, porque é isso, você não é inteiro. E imagina a energia, assim, eu já passei por isso várias vezes. A energia que a gente gasta para não ser a gente, para não ser a gente, gasta uma energia tão grande, física, mental e tudo, assim. Isso e aí não cria relação de verdade, porque é difícil você se abrir para o outro e esse medo de ser ferido novamente, de às vezes passar pelo que passou novamente, né? Mas enfim. A gente fez uma enquete, desculpa, Babi. Não, vamos nessa. Ontem eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se as pessoas já tinham sentido esse receio, né? Já tinham se comportado de uma maneira diferente, com medo do julgamento dos outros. 90% das pessoas disseram que sim. Olha, que já mudaram o comportamento. E é isso. E aí eu acho que a gente precisa trazer alguns aspectos bem práticos para isso, vamos né? lá. Assim, eu trouxe aqui 9 diquinhas, assim, bem práticas. Gente, anotem. Papel e caneta na mão aqui. Hora se de você está anotar. dirigindo, gente, tem tanto lá no Instagram da Vanessa Lacombe, no Instagram da Nova Brasil Brasília, no YouTube você confere essa e outras entrevistas com a Vanessa Lacombe. É cada uma mais profunda que a outra, mais linda que a outra. Eu ficaria aqui 7 horas com essa mulher maravilhosa. Então vá lá no Nova Brasil vídeo no YouTube para você conferir essas e outras entrevistas. Simbora, 9 passos. Vamos lá, 9 passinhos para a gente se libertar desse medo do julgamento. Primeiro, identifica a origem dessa vergonha, igual a gente já falou aqui agora, né? De onde vem essa voz crítica? Ela é minha mesmo? Ou será que foi alguém que falou e que plantou essa sementinha aqui em mim? Né? Ah, você é muito sensível, não, homem não chora, né? Você devia ser mais igual a sua irmã. Pronto, da onde vem essa vozinha? Segundo, pratique autocompaixão, gente. A gente é muito rígido com a gente mesmo, né? A gente pega aquele chicote assim, ó, e se martiriza, né? A gente não precisa estar nesse lugar. Então, fala com você mesmo como você falaria com uma pessoa que você ama, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, mas eu tô horrorosa desse jeito. Você falaria isso com alguém que você ama? Não, né? Então, fala com você, assim, com amor, com carinho, né? Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor e de respeito. Então, tenha autocompaixão com você mesmo.
Escolha, gente, aonde você vai se mostrar por inteiro. Não é todo lugar e nem são todas as pessoas que estão abertas para nos ouvir e para nos aceitar sem julgamento, né? Então, a gente dizer, não, eu não gosto disso, eu penso diferente. Escolha lugares seguros para começar a experimentar isso. Quarto passo. Questione o julgamento do outro, né? O questionamento do outro, o julgamento do outro, ele vale mais do que o que eu penso, do que o que eu sinto, né? O outro vai conviver com você um tempo, mas é você que vai viver a sua vida. É você que vai carregar e que vai ter que enfrentar todos os desafios da sua vida. Então, por que o outro tem uma importância tão grande na sua vida? Por que a fala dele tem um peso tão grande? Por que você está dando essa importância tão grande, né? Reconheça os seus pensamentos críticos e anota, gente. Sabe, quando surgir aquela vozinha que a gente falou, vai anotando para você ir tomando consciência do que está aí por trás, né? Dessa vozinha que buzina aqui no nosso ouvidinho, tá? Mais um. Ai, gente, esse é maravilhoso. Questione-se a verdade desse pensamento. Por quê? Às vezes a gente assume para a gente frases, palavras, pensamentos que a gente assume como verdadeiros. Mas assim, então assim, não, eu não vou com essa roupa nesse tal evento porque é inadequada. Mas será mesmo? Que evidências que eu tenho de que essa roupa não é adequada para esse ambiente? Se não for, gente, não vai. Mas assim, que evidências que eu tenho de que o que eu tenho para compartilhar nessa palestra não é importante? Não, todo mundo já sabe isso, sabe mesmo? Será que sabe? O que eu sei, todo mundo já sabe, sabe? Exato. Então, questiona esse pensamento, tá? Isso é muito importante. A autoaceitação, gente, ela precisa acontecer de uma maneira gradual. Então, pratique pequenos passos de autoaceitação, né? Visto uma coisa que você goste, mesmo se você tiver, não, tô muito colorida. Não, gente, veste, experimenta, né? Vê como você se sente. Você se sentiu bem? Maravilhosa, vai. Né? Segue, porque é isso. Compartilhe a sua opinião primeiro com um amigo de confiança, com alguém que você goste, que você tenha essa confiança, que você se permita estar com essa vulnerabilidade, né? Também lembre-se e repita sempre, né? Eu estou aprendendo, eu não preciso ser perfeito. Todos estamos em processo de aprendizagem. Se expõe. Outro, busque apoio e exposição controlada. Se é algo muito grave, busca apoio, né? A gente sempre fala a questão da terapia, lá no Imaginatório a gente pode oferecer esse suporte, a gente sempre fala, dá um primeiro passo, procura ajuda, a gente segue com você nesse processo terapêutico, né? Busca apoio. Participe de pequenas exposições, vai aos poucos, né? Não precisa fazer tudo de uma vez, né? A partir de hoje eu não vou ter medo de nada, vou sair, vou meter o louco, não é assim, gente? E por último, né? Aprenda a lidar com as reações dos outros. Se alguém for crítico com você, se pergunta, essa pessoa realmente me conhece? Né? Para ela ter essa opinião, essa postura crítica, realmente tem validade, tem importância o que ela está falando? Né? Por que a opinião dela é importante para mim? A pessoa emitiu uma opinião para você, você responde, mas o que te fez pensar isso? Né? De onde você tirou essa ideia? E, principalmente, esteja firme com os seus limites, com o que é importante para você. Né? Então, você pode dizer, tudo bem, isso não faz sentido para você agora, mas é um passo importante para mim. Então, eu vou tomar essa ação agora porque ela é importante para mim. Tem um livro, eu acrescentaria isso para a gente ver de onde é que isso vem, é de outras pessoas. Tem outro livro, além da Brené Brown, senhor ouvinte, esse livro é lindo, que é O Poder do Mito, que é do Joseph Campbell, que é um grande historiador. Ele britânico, ele pesquisou 1 milhão de mitos e de histórias, enfim, e aí viu narrativas em comum entre elas. E ele, na contracapa do livro, ele fala de uma família, está no restaurante, e aí o filho tá sendo obrigado, o bebê, a criança, você tem que tomar esse suco de tomate, mas eu não gosto de suco de tomate, não, mas eu escolhi se você vai tomar esse suco de tomate. Aí a mãe, não, mas deixa, ele não quer tomar o suco de tomate, ele quer fazer outra coisa. E aí o pai grita, perde o controle, e você acha que eu também não gostaria de estar fazendo outra coisa? Mas tem que fazer. Às vezes as dores das pessoas que ficam gritando coisas no pé do seu ouvido, falando coisas, elas têm uma parte delas que também passou por isso, que também foi machucada, que também foi obrigada. Eu estou fazendo um resumo, tá, gente? O Joseph Campbell era muito melhor do que eu contando aqui. Vale a pena ler o livro. Mas eu vi, e depois que eu li isso, eu falei, gente, quantas vezes na minha vida pessoas que falaram para eu não fazer uma coisa, ou então zombaram de mim porque eu estava
Hoje, além da rádio aqui, eu trabalho com redes sociais, com criação de conteúdo, tenho mais de 260 mil seguidores. E quando eu comecei, uma pessoa falou assim, mas ela quer ser blogueirinha agora. E aquilo me machucou. Aí, depois de um tempo, quando deu certo, a pessoa veio me perguntar, mas como é que você faz? Você pode dar uma aula para eu fazer também? Ela também tinha essa dor que queria fazer e foi me machucar na frente do mundo e falou, você quer ser blogueirinha? E vários outros casos que eu falei, gente, depois que eu li esse Joseph Campbell, assim, tem várias verdades que circulam, como a doutora Vanessa falou, né, Vanessa? Você falou assim, é verdade, não só a sua, mas de onde é que tá vindo essas coisas que as pessoas estão falando? Às vezes são de dores que elas têm também, que ficam querendo, que ficam repassando, sem nem ter consciência disso. Então, você ouvinte, pelo menos você tenha consciência de onde vem essas vozezinhas e para não acreditá-las nessa como verdade. Perfeito, Babi, é isso mesmo. A pessoa critica, cada um dá o que tem, né? A pessoa critica, mas o que aquilo fala dela? Ai, né? que lindo. Dela mesmo. Então, que linda. Viu? Alguém, pessoa técnica, sabe explicar direito, né? Então, olha, Vanessa Lacombe nas redes sociais, ela que compartilha esse e outros assuntos também, sempre antes aqui, ela tá toda quinta-feira aqui. Ela abre nas redes sociais, nos stories, algum questionamento, alguns insights para fazer essa conversa ainda melhor. Mas logo mais uma notícia que você mexe com a gente. Muito obrigada. Ai, obrigada, Babi. Assim que eu sair daqui, vou botar um desafio lá no Instagram pro pessoal participar e contar um pouquinho pra gente como é esse medo do julgamento na vida deles. E vai ter dica prática também. Mais dica prática, gente. Vocês pedem dica prática, a gente vai trazer dica prática.